Atingidos pagam a conta, vem a lama, vai-se o rio, troca a vida por dinheiro, troca peixe por rejeito. É a morte, é a morte, é o mercado financeiro. Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Sou morador de Sarzedo e, em primeiro lugar, gostaria de externar aqui para a população de Itabirito que nós de Sarzedo somos também solidários a vocês pelo que vocês estão vivendo. Tivemos aqui com uma comissão, na outra audiência pública que tratou dos problemas relacionados às barragens, esse crime, né, que já acontece também em várias cidades, mas também em Barão de Cocais, onde a gente fez a denúncia da questão das barragens da Itaminas em Sarzedo. Queria dizer para vocês não estão sozinhos, queria até fazer uma provocação para o MAN. A gente precisa criar, e eu acho que o MAN pode ajudar nisso, a gente precisa criar uma integração maior de todas essas cidades que estão sofrendo isso. Porque a gente não pode sofrer isso sozinhos, né? Eu estou aqui hoje, em sinal de solidariedade, mas estou aqui também me recarregando de energia com os testemunhos que vocês trazem aqui de luta e de resistência. Né? Então, eu queria fazer, em primeiro lugar, essa provocação para o MAN, mas também para os outros movimentos sociais que possam criar uma dinâmica em que essas cidades estejam juntas. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, eu acho que o doutor André foi muito feliz, a Vale não é um parceiro, um colaborador, um adversário, ela se coloca como um inimigo. Infelizmente, é muito duro dizer isso, mas a gente tem que olhar no olho e dizer, é o que a Vale faz com as pessoas hoje aqui em Minas Gerais. E eu me pergunto, sabe, deputada Beatriz Cerqueira, como é que a gente chegou até esse ponto? Como é que a gente chegou nessa situação de 300 e tantas bombas relógio em Minas Gerais, que não deixam as pessoas dormirem, que não deixam elas fazer um projeto de vida para saber se vão estar vivas daqui a uma semana, um ano, dois? Passaram-se tantos governos aí nas prefeituras, no Estado, na União, e a situação é essa. A gente está totalmente refém dessa situação, né? Então, essa é uma coisa que deixa a gente, assim, infelizmente, sem respostas, né? Mas dizer para você o seguinte, eu, além da minha solidariedade, eu queria colaborar com vocês de Itabirito, a partir da nossa experiência em Sarzedo. Eu acho que o doutor André Sperling, ele fez, eu faço das palavras dele as minhas, pelo seguinte, nós temos que caracterizar bem, esse modelo de mineração que nós temos hoje, eles são sim inimigos da vida. A Vale, em todas essas cidades que a gente conhece, a Itaminas em Sarzedo, a CSN em Congonhas e tantas outras. É preciso ficar claro isso, porque a gente, e aí eu queria trazer o meu testemunho para vocês e dizer o seguinte, gente. Nós estamos lá desde o início do mês de fevereiro, com a situação da Itaminas em Sarzedo, foi proposta uma ação civil pública, e o tempo todo, esses 2 meses, a Itaminas muito pouco fez. Até hoje a gente não tem sirenes instaladas, placas em lugar nenhum, de sinalização visual, as pessoas não receberam nenhum tipo de treinamento e simulado, né? E para dizer o seguinte, que lá, a zona de inundação lá, ela percorre uma distância de 28 quilômetros, cortando a cidade de Sarzedo ao meio, passando pelo município de Mário Campos e chegando mais uma vez ao Rio Paraupeba, onde nenhum de nós deseja isso, mas se acontecesse seria a segunda morte do rio, se é que isso é possível, né? Metaforicamente falando, seria a segunda morte do Rio Paraupeba, né? Então, dizer o seguinte, que nesses 2 meses a Itaminas, a única coisa que conseguiu fazer de concreto foi colocar em prática um plano eficiente de desinformação e de mentira. Porque o tempo todo, ela junto, em parceria, em colaboração com a conivência da Prefeitura Municipal de Sarzedo, o tempo inteiro diz para as pessoas que a barragem é segura, que não tem nenhum problema, que a empresa deles tem tecnologia de ponta em construção de barragem e tudo mais. Passa o tempo inteiro dizendo isso. Mas a gente vê, depois que a ação civil pública foi proposta, a gente consegue tirar alguns elementos, né, que nos dão informações que são totalmente opostas a essa. Não existia piezômetro, hoje todo mundo está familiarizado com essa palavra, né? Não existia piezômetro que funcionasse naquela barragem. Aquela barragem já estava com o limite dela esgotado, segundo o relatório da Agência Nacional de Mineração, do dia 31 de janeiro de 2019. Né? Não, nesse ano, 31 de janeiro de 2019. A Agência Nacional de Mineração, e aí a gente está conversando com o Ministério Público, com a Defensoria, com todas as instituições públicas que possam nos ajudar. A Agência Nacional de Mineração não concluiu
se aquela é uma barragem, é montante, é a linha central, parece que é um Frankenstein. Tem de tudo naquela barragem. O descaso é tamanho que eles vão improvisando de acordo com, talvez, com a necessidade ou a disponibilidade financeira que eles julgam suficiente para garantir a vida das pessoas, então vão fazendo aquele monstrengo, né? Então, lá o que a gente está passando é o seguinte: infelizmente, a Vale ela conseguiu atrair para ela todos os holofotes, mas, aliás, felizmente, de um ponto de vista, que é uma empresa criminosa, já é reincidente, mas as outras estão aí, às vezes passam desapercebido, e é o caso da Itaminas. Eu só queria ler para vocês um trecho, e vou finalizar com uma pergunta para o representante da Vale, porque na última, eu não sei se o senhor conhece a Itaminas. Eu acredito, espero que o senhor conheça o Córrego do Feijão. O Córrego do Feijão e a Mina da Jangada, nas costas dela, do outro lado da serra, está o município de Sarzedo. E lá em cima, nas costas da Mina da Jangada, de propriedade da Vale, que vocês exploram lá esse minério, nas costas dela tem a barragem B4 da Itaminas, uma barragem muito grande, né? Então, naquela audiência pública de Barão de Cocais, nós fizemos uma pergunta para o senhor não respondeu até hoje. A Vale não se dignou a nos responder quais são as atividades que estão sendo feitas na Mina da Jangada. Infelizmente, até hoje a gente não tem essa informação. Por que isso é importante? Porque se acontecer alguma coisa lá que possa desestabilizar alguma atividade excessiva na Mina da Jangada, pode sim vir desestabilizar as barragens da Itaminas, né? Na zona de autossalvamento estão previstos, existe 5.000 pessoas só no município de Sarzedo cadastradas na zona de autossalvamento. Passa por vários bairros urbanos da cidade, atinge bairro urbano do município de Mário Campos, né? E o que eu queria ler para vocês um trechinho que nessa semana passada o juiz que está conduzindo o processo da segunda vara, Dr. André Luiz Pimenta, que está conduzindo o processo da segunda vara civil de Birité, ele ficou chocado, né? Porque ele ficou chocado por quê? Porque dentro do que tinha determinado na primeira decisão dele no início de fevereiro, ele pediu que a Itaminas juntasse aos autos uma auditoria técnica externa e independente. Pois bem, a Itaminas apareceu com uma auditoria externa e independente, na opinião deles. Porque de independência, nesse modus operandi que a gente viu que o doutor André falou aí, tem muito pouco. Essas empresas que prestam auditoria, tem muita pouca independência, tem muito conflito de interesse nisso aí. Mas, para dizer o que o doutor André ficou chocado, vocês veem o que nós estamos passando lá. Então ele diz que, comentando a auditoria apresentada pela Itaminas, chega-se à conclusão alarmante do estudo de Dambrake, que é o estudo de ruptura, né, da barragem, produzido em data recente pela auditoria externa contratada pela Itaminas, que diz o seguinte, que o reduzido tempo de viagem da onda líquida de ruptura até as áreas mais densamente povoadas inviabiliza a operacionalização de planos de contingência e resgate. Continua o juiz o seguinte, ou seja, isso é a palavra do doutor André, ou seja, o estudo de Dambrake levado a efeito pela própria empresária requerida atesta a inocuidade de adoção de plano de autossalvamento na região que circunda o empreendimento, afirmando, ainda que de forma sutil, que em caso de rompimento da barragem B4, extingue-se a vida humana naqueles bairros próximos densamente povoados. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Diante de um laudo, de uma auditoria feita pela própria Itaminas, que é parceira da Vale, porque eles se reúnem nas reuniões lá, o Almeida lá não tem nenhuma preocupação em esconder que se reúne com o pessoal da Vale para discutir as estratégias e tal. A posição da Itaminas com isso aqui tinha que ser a posição de dizer assim, essa barragem nós não queremos mais, realmente ela pode matar 5.000 pessoas, não vão ter chance de escapar. Não, eles vão até o fim. Eles apresentaram essa auditoria, mas vão até as últimas consequências, sabendo que as pessoas não têm chance de viver. Então essa é o modus operandi da Vale. Isso é um grande teatro. Quem assistiu hoje à reunião da CPI, mas não é só ele que faz esse teatro, não é só a Vale. Quem faz esse teatro é o Estado, é a Agência Nacional de Mineração, porque se eu não tivesse o mínimo de vivência que eu tenho nessa questão aqui da mineração, eu tinha saído convencido hoje da reunião da CPI que foi uma obra do acaso, ou de Deus, a morte das 300 e tantas pessoas, porque ninguém é culpado, ninguém sabe de nada, está tudo certo. A gente até fica acreditando, falava assim na audiência, na reunião, que a barragem não estourou e ninguém morreu, porque não tem nenhum erro. Na análise deles não tem nenhum erro, na da Vale não tem nenhum erro. Então dizer o seguinte, que a contribuição que eu posso dar para vocês é essa, que vocês fiquem atentos, vocês não estão sozinhos,
O modus operandi deles é um modo de mentir e de desinformar. Não acreditem no que eles digam, procurem as instituições públicas que estão ao lado de vocês, os movimentos de luta, e dizer para você o seguinte: você não nos respondeu até o presente momento, a Vale, sobre as atividades na mina da Jangada. Nessa semana nós tivemos uma reunião e trabalhadores dizem, infelizmente, têm medo das mineradoras, eles têm medo, até parece que a gente está falando assim de organizações criminosas, eles têm medo de se pronunciar. Diz que vocês estão carregando pela Itaminas caminhões de pedra de 35, 40 toneladas com frequência diária para a mina da Jangada e da mina do Córrego do Feijão. Então eu gostaria que o senhor me respondesse hoje, coisa que não foi feita, se o senhor pode ligar aí para algum representante da mina da Jangada ou do Córrego do Feijão, o que é que esses caminhões de pedra de 35 toneladas que passam próximo da barragem da Itaminas, por dentro da Itaminas, estão indo fazer lá no Córrego do Feijão e na mina da Jangada. Gostaria de uma resposta, porque isso é muito sério. Obrigada, Henrique. Alô, Henrique, do Sargento, registrando aqui 3 Gilvander, 15 de abril de 2019. Não vale nada, não vale nada. Até quando trabalha a vida não vale nada, não vale nada. Até quando trabalha a vida não vale nada, não vale nada. Quanto vale a nossa vida? Pra vale a vida não vale nada, não vale nada.